colocar aqui para gravar também, para se caso alguém tenha perdido, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando, então, na página 33, de queda livre. Nós vamos encerrar aí o nosso capítulo falando de queda livre. O próprio nome já diz, queda livre. Se eu estou falando queda, eu estou tratando de alguma coisa que literalmente está caindo. O clássico que a gente tem no nosso dia a dia, o clássico nosso, deixa eu voltar aqui, é esse brinquedinho ali, ó, que é o elevador. Deixa eu só parar o compartilhamento para eu aceitar o Luca. Aí, esse brinquedo aqui nosso, ele é o clássico da queda livre, tá? É um objeto que literalmente ele está em uma constante queda. Volto a dizer, queda livre, assim como movimento uniforme, é impossível ele acontecer do começo ao fim de uma trajetória, tá? Pode ser que em vários movimentos, durante alguma coisa, você tenha uma queda livre. Mas esse objeto, se ele ficasse em constante queda, o pessoal que estaria nele cairia tudo. Então, ele vai de um certo ponto, entra em queda até parar, tá? Então, nós temos ali um movimento inicial de queda livre e quando ele chega até o solo, o movimento vira variado porque ele para, tá? Marcela, existe só esse movimento que a gente diz de queda livre? Não, tá? Quando a gente fala queda livre, você precisa entender que queda livre nada mais é do que um movimento vertical. Ah, Marcela, por que não é horizontal? Porque se ele fosse horizontal, não é queda, é um movimento retilíneo. Ah, eu posso dizer que queda livre é um movimento retilíneo também? Pode, só que ele, diferentemente do movimento uniforme variado que a gente estava estudando, ele é um movimento retilíneo que acontece na vertical, tá? Queda livre, ele tem que começar em cima e terminar aqui em baixo. Por isso ele é uma queda, é algo que está caindo, tá? Mas Marcela, você adota ali o termo queda livre. Por que livre? Aí eu peço para vocês anotarem isso daqui no caderno de vocês. Queda livre é um movimento vertical sem efeito da força de atrito. Sem efeito da força de atrito. Por que isso, Marcela? Quando a gente diz livre, nós estamos dizendo que ele é livre da resistência do ar. Não entendi, Marcela. Pergunto a vocês. É mais fácil qual objeto, na verdade, qual objeto que cai primeiro ao solo? Suponhamos que eu tenha dois objetos na minha mão, tá? Eles são diferentes e suponha que esse vermelho, ele seja uma pena. Esse roxo, ele seja uma esfera metálica. Se eu solto os dois da mesma altura, eles vão cair. Eles vão entrar em queda. Pergunto, vocês, quem chega primeiro no solo? A pena ou a esfera maciça? A esfera. A esfera, o que mais? Eles não caem ao mesmo tempo, não? Por que eles caem ao mesmo tempo? Porque não tem força de atrito. E aí, Só se você se for tiver no considerar vácuo. a massa desprezível, então cai ao mesmo tempo. E a força de atrito não é uma força que prejudica o movimento, que atrapalha o movimento? Tipo assim, você está tentando ir para frente, a força de atrito tenta te puxar para trás. A força de atrito, qualquer tipo de força, depende necessariamente da massa. Se eu estou dizendo a vocês que é sem efeito da força de atrito, eu estou dizendo assim, ó, não tem a força de atrito. Ou seja, a massa do objeto, ela é desprezível.
Ela existe? Existe, só que a gente não considera, ou seja, a massa da pena e a massa da esfera metálica, elas viram o quê? A mesma. E quando elas viram a mesma, o que vai acontecer quando eu solto as duas da mesma altura? Cai ao Elas vão mesmo cair tempo. no solo no mesmo tempo. Ah, você tá brincando, Marcela? Isso é possível? É possível. Volto a dizer, não é possível durante todo o trajeto, mas em um certo ponto é possível, tá? Anote isso daí. Queda livre, pega esse livre, circula, faz uma setinha e coloca assim, ó, sem efeito da resistência do ar, ou seja, sem a força de atrito. Se você for fazer um mapa mental, puxa uma setinha e coloca massa é desconsiderada ou simplesmente desprezível. Marcela, nessa situação, para esses dois objetos de massa diferente chegar no solo em momentos diferentes, o que teria que acontecer? A pena eu soltasse ela aqui em cima e a bolinha aqui embaixo. As alturas são as mesmas? Não. Então, elas vão chegar em tempos diferentes. Agora, se eu estou colocando os dois objetos iguais, Marcelo, eles não são iguais, mas ele está desprezando a massa. Se eu estou colocando os dois objetos de uma mesma altura, nós vamos chegar no solo junto. Pensa comigo. Volto para cá. Imagine que esteja todos nós, aqui, deixa eu apagar. Imagine que esteja todos nós aqui do primeiro ano nesse brinquedinho, ok? Nós do primeiro ano temos a mesma massa? Não. A minha massa é diferente da Júlia, que é diferente da Vitória, que é diferente do Bruno e assim por diante. Só que quando a gente vai nesse brinquedo, que a gente está lá no topo mais alto dele e que a gente entra literalmente em queda, a gente chega no solo em momentos diferentes? Graças a Deus, não. Graças a Deus chega todos nós juntos. Porque primeiro a gente tem todo um equipamento de segurança, mas as nossas massas são diferentes, mas a gente chega em tempos iguais. Por quê? Porque é um movimento de queda livre, ou seja, todos nós neste momento temos a mesma massa. Outro exemplo clássico, quem já foi aí para Caldas Novas, quem já foi para esses parques aquáticos, possivelmente já se deparou com aqueles toboáguas, né? Aqueles que têm literalmente uma inclinação que você quase morre. Ali, se você pudesse ir duas pessoas, não, tem, em Caldas tem. Aquele que tem uma boia que senta duas pessoas, um branco. Quando você sai daquela altura maior ali, que tá as duas pessoas na boia, maioria das vezes são duas pessoas de massa diferente. Quando a boia entra em queda livre, porque aquele primeiro momento ele é queda livre, as duas pessoas que estão na boia, uma vai para frente, a outra vai para trás, uma cai, a outra não. Não, porque naquele momento a gente considera os dois um sistema. E esse sistema que possui massas idênticas. Por que disso, Marcela? Porque o movimento de queda livre, ele é sem a força de atrito. Ou seja, naquele momento, as duas pessoas que estão em queda possuem a mesma massa, porque o atrito ele é desconsiderado, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso. Outro detalhe... É o quê? Oi? O atrito é o quê? O atrito, ele é uma força contrária ao movimento. Por que que às vezes você tem muita dificuldade, por exemplo, para arrastar um certo objeto na sua casa? Primeiro, esse objeto talvez ele tenha uma massa muito grande. E se essa massa for muito grande, a força de atrito é muito grande. Então, suponhamos que você queira arrastar esse móvel para a direita. A força de atrito ela vai contrária, ela vai para a esquerda. Então, para você conseguir arrastar aquele móvel, você tem que vencer a força de atrito. E se a força de atrito é muito alta, você vai ter
muita dificuldade para movimentar. Então, aqui, ó, se fosse um movimento de queda, a queda ela começa de cima para baixo, certo? Se eu fosse considerar a força de atrito seria de baixo para cima, porque ela é contrária ao movimento. É como se quando eu pegasse esse objeto e colocasse ele em queda, esse dedo meu aqui, ó, ele é a força de atrito, ele puxasse para cima. Tá? Isso acontece, quem me perguntou, quando você, por exemplo, vai saltar de paraquedas. Você está no helicóptero, certo? Chega uma certa altura e você salta, você pula. Aquele pulo, aquele salto é queda livre. O que que você faz para literalmente não cair e morrer ali no solo? Você aciona o paraquedas. O que que é a função do paraquedas? A função do paraquedas é nada mais, nada menos do que a força de atrito. Você está caindo, você não tem força de atrito, você só está caindo. Quando você aciona o seu paraquedas, você literalmente acionou a força de atrito. Você está caindo. O que a força de atrito faz com a pessoa? Puxa. E deixa o quê? Você cair lentamente. E você vai cair lentamente até você atingir o solo e não se machucar. Essa é a função de um paraquedas. A função de um paraquedas é acionar a força de atrito durante uma queda. Fechou? Entendido? Posso continuar? Se tiver muito rápido, me chama aqui, tá? Pode parar aí a explicação. Marcela, mas por que os objetos caem? Isso é muito interessante, tá? Aqui a gente entra muito numa teoria ali de Einstein, tá? Os objetos, eles só caem, eles só estão em constante queda devido à ação da gravidade, tá? Então, aqui agora, lembra que o movimento variado, a velocidade vai variar. Esse movimento de queda, a velocidade vai variar? Vai variar, porque aqui em cima, ó, o objeto está parado. Quando eu coloco ele em queda, a velocidade dele aumenta, ou seja, muda. Por isso que a queda livre é um movimento variado. Só que agora o bacana é que a aceleração, ela é unicamente a aceleração da gravidade. Ou seja, ela é uma aceleração que ela tende a ser igual, e aí você anota isso daí para mim, que a aceleração da gravidade, ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O bacana agora de queda livre é que a gente não precisa ficar calculando mais a gravidade. Por quê? Porque a gravidade, ela é a aceleração. Porque a aceleração agora é a nossa gravidade. Eu digo aproximadamente porque, na verdade, gravidade, muitos físicos gostam de adotar esse valor, ó, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui eu não estou trabalhando com física, eu estou trabalhando com estudantes que vão se deparar com o Enem. E o que você vai estudar e o que você vai calcular no Enem? Você vai calcular 10 para facilitar os seus cálculos, tá? Então, quando ele fala assim, ó, durante uma queda, calcule a aceleração. Preciso calcular? Não, porque a aceleração é a própria gravidade. Quando você coloca um objeto em queda, ele não fica em contato com nada, apenas com a gravidade, apenas com o universo. Por isso que a gente diz que a única ação que sofre nesse corpo é a gravidade. Beleza? Dúvidas? Então, não esqueçam. Queda livre é um movimento variado? Sim, mas é um movimento retilíneo que acontece na vertical e que ele não tem atrito, ou seja, a massa ela é desprezível. Se objetos de materiais diferentes forem soltos de uma mesma altura, eles chegam até o solo em tempos iguais, beleza? Tranquilo. Vamos continuar então, tá? Aqui eu trouxe uma menininha, ó, para vocês perceberem o seguinte,
ela solta um objeto, uma bolinha de uma certa altura. E se a gente perceber, essa velocidade ela passa de 0 para 10, depois de 10 para 20, de 20 para 30, de 30 para 40. Aqui ele está falando assim, ó, para você. Houve uma alteração na velocidade? Sim, a velocidade ela tende a aumentar. E daqui a pouco a gente vai descobrir por que essa velocidade aumenta, tá? Se a velocidade está aumentando, você vai lembrar, taxa de variação, o que que faz variar a velocidade? A aceleração. A taxa de variação aqui, ó, dessa velocidade, por que que ela está aumentando? Por conta, nada mais, nada menos do que a gravidade. E a gravidade, ela faz essa velocidade aumentar de 10 em 10. Por isso que a cada segundo, a bolinha está adquirindo 10 metros por segundo ao quadrado. Porque essa bolinha aqui, ó, ela está apenas sobre a ação da força, da gravidade. Então, é o que faz a velocidade se alterar. Alguma dúvida nesse tipo de movimento? Queda livre? Tranquilaço? Queda livre não é difícil, só que você tem que prestar muita atenção aos detalhes, viu? Aqui eu trouxe para vocês, ó, um experimento que Galileu fez na época para identificar a diferença de um movimento com resistência do ar e sem resistência do ar. Eita, Marcela, nunca ouvi falar esse negócio de resistência do ar. Resistência do ar, se você não se lembra, ele é nada mais, nada menos do que o próprio atrito, tá? Resistência do ar é o atrito, é literalmente o vento, tá? Se você ficar aí em outras palavras mais simples, resistência do ar é o vento. Então, eu tenho uma queda onde tem vento e eu tenho uma queda onde não tem vento. Então, o que que ele faz? Ele solta dois objetos diferentes, você percebe aqui, ó, é uma bolinha maciça, uma bolinha de bete e folhas de papel, tá aqui. Relativamente, são massas diferentes. Essa aqui, o papel tem uma massa menor e essa é uma massa maior. Quando ele coloca em queda livre, o papel ele sofre mais interferência do vento. Então, o papel, ao invés de cair em linha reta, o papel vai fazendo isso, ó. Ou seja, ele gasta mais tempo para chegar até o solo, tá? Peraí que deu ruim aqui, eu perdi vocês. Vocês estão me vendo? Sim. Ai, meu Jesus, cadê vocês? Peraí. Sim. Vocês sumiram para mim aqui, só um momentinho. É porque o Otávio acabou de chegar, eu acho que deu interferência ali, peraí. Acho que agora vai dar certo de voltar. Aí, voltamos. Vocês desapareceu aqui para mim. Então, tá. Então, ele veio aqui e fez um experimento com resistência do ar e sem resistência do ar. O papel, ele sofre interferência do vento. Se ele sofre interferência do vento, ele chegou no solo em tempo diferente. E outra, se teve interferência do vento, o vento também atrapalhou a bolinha de bete. E olha aqui, ó. Olha os pontos de marcação, eles são diferentes. Então, nós dizemos que quando a queda tem resistência do ar, ela não é um movimento uniformemente variado. Agora, quando ele me diz que esse meu movimento é livre do atrito, é uma queda livre, é livre da resistência do ar, esse movimento é um movimento retilíneo, uniformemente variado. Lembrem-se, uniformemente significa que a aceleração é uniforme, é a gravidade, 10, 10, 10, 10. Variado é porque a velocidade está sendo alterada. Marcela, mas ele não é retilíneo, é retilíneo, só que é um retilíneo na vertical, beleza? Dúvidas aqui? Lembrando que eu vou disponibilizar essa minha apresentação para ficar mais claro para vocês aí, tá? Cuidado com isso aqui na hora do Enem, tá? Existem duas palavras que geralmente confundem o aluno: movimento de queda livre e lançamento vertical.
cuidado com esses dois tipos de movimento. Anotem isso daí, porque no livro de vocês não aparece isso daí, tá? Então, você vai anotar para mim. Marcela, existe diferença? Grande diferença. Queda livre, queda, o objeto ele sai de cima para baixo, ele cai, literalmente. E se ele está caindo, eu trouxe até uma bolinha aqui, ó, simulando que é uma queda. A velocidade está para baixo. Lembre, gravidade é uma força que tem módulo, direção e sentido para baixo. Por isso, os objetos estão em constante queda. Beleza. Nessa situação, a aceleração, gravidade, e a velocidade, ambas estão para baixo. Então, em um movimento de queda livre, o movimento ele é uniformemente acelerado. Por que ele é acelerado, Marcela? Porque a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Ambos estão para baixo. Agora, lançamento vertical, ao invés do objeto ir de cima para baixo, o lançamento você joga o objeto na vertical, ou seja, ele sai de baixo para cima. Então, cuidado com esses dois princípios, porque eles são diferentes. A queda, o objeto sai de cima para baixo, o lançamento, ele acontece de baixo para cima. O seu objeto você vai jogar, você vai arremessar. Então, cuidado com esses termozinhos que aparecem. Jogar, arremessar, lançar, tá? São coisas que saem de baixo para cima. E se ele sai de baixo para cima, a velocidade ela é para cima, porém a gravidade é para baixo. Se são sentidos contrários, o lançamento vertical ele é um movimento uniformemente retardado, tá? Porque sentidos contrários de velocidade e aceleração, ok? Outro detalhe importante que você vai anotar aí para mim é que todas as vezes que eu estou falando que o movimento ele é queda livre, você vai anotar isso aqui para mim, porque também não tem no movimento, não tem no livro de vocês. Se ele está falando que é queda livre, significa dizer que a velocidade inicial do objeto vai ser sempre igual a zero, tá? Por quê, Marcela? Imaginemos que eu queira pegar esse pincel e colocar ele em queda. Ele está aqui na minha mão. Ele está parado. E se ele está parado, a velocidade inicial dele é igual a zero. Porque olha aqui, quando eu solto, aí sim eu coloco a velocidade para ser acionada. Então, em um movimento de queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Já num lançamento vertical, a velocidade inicial ela é diferente de zero. Isso é a principal diferença dos dois tipos de movimento. Marcela, por que ela é diferente de zero? Ué, se você quer lançar, se você quer arremessar esse bastãozinho aqui, esse pincel, eu preciso fazer com que a velocidade seja diferente de zero. Senão ele não vai sair da minha mão. Não adianta ficar assim, ó, vai, sobe, sobe, ele vai subir? Não, não vai subir. Eu preciso arremessar. Eu preciso fazer com que a velocidade fique diferente de zero, tá? Então, esses dois princípios são extremamente importantes. Gente, isso aqui é o que é cobrado de vocês no Enem, tá? Quando ele fala queda livre, ele vai tentar te confundir quando ele usa queda livre e quando ele usa lançamento vertical. É muito parecido. Porém, ao mesmo tempo que é muito parecido, são movimentos que apresentam características diferentes. Primeiro, esse ele é acelerado, a velocidade e a aceleração ambas são para baixo. Esse aqui eles são retardados. A velocidade é para cima, porque o objeto está indo para cima, está sendo lançado para cima e a gravidade está para baixo.
Outro detalhe diferente. A queda livre, a velocidade inicial é 0 e a velocidade inicial do vertical, ela é diferente de 0. Beleza? Podemos continuar? Tranquilaço? Então tá lá, tá? Eu trouxe aqui só uma observação, tá? Por que que acontece essas diferenciações? E se você observar aqui, ó, essa bolinha, olha o movimento dela, tá indo para cima. Se o movimento tá indo para cima, isso aqui é um lançamento vertical. É um lançamento. A bolinha tá aqui embaixo, eu tô jogando ela para cima. Esse aqui não apareceu, mas literalmente vai ser para baixo. Se essa bolinha está indo para baixo e a gravidade também está indo para baixo, isso aqui é uma queda livre, tá? Então, cuidado com essas diferenciações. Em um lançamento vertical, a aceleração ela é negativa porque tem sentidos contrários. Já a queda livre, ela é uma aceleração positiva porque o movimento é acelerado, porque a velocidade e a aceleração são para baixo. Belezinha? Marcela, ok, falou, conceitualmente, fisicamente dizendo, morre o assunto queda livre aqui agora. Agora a gente entra no que a gente gosta, que é a matemática por trás do movimento de queda livre. Gente, é muito simples, são poucas coisas, e se você lembra das fórmulas do movimento variado, você vai lembrar as fórmulas do movimento de queda livre. Por quê, Marcela? Vai diferenciar poucas coisas. Lembra dessa? Vovô e vovó ainda tentam. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Só que na queda livre, o que é bacana? Porque na queda livre, aqui, ó, eu vou até escrever, na queda livre, a velocidade inicial, ela não é igual a 0. Se a velocidade inicial na queda livre é igual a 0, olha o que vai acontecer. Isso vai sumir. Então, como que você vai calcular a velocidade final no movimento de queda livre? A velocidade nada mais vai ser do que aceleração. A gente já sabe que é a gravidade e que ela vale 10 vezes o tempo. Ou seja, para você calcular a velocidade final, basta você saber o quê? O tempo de queda, tá? Então, para você calcular a velocidade final, basta você saber o tempo de queda. Por quê? Porque a gravidade ela não muda. Se é na Terra, nós estamos falando que é igual a 10. Beleza? Então, anote aí, na queda livre, como que a gente calcula a velocidade? Gravidade vezes o tempo, ok? Tá ali. Anotem aí. Cálculo da velocidade em queda livre. Marcela, mas e esse aqui que você colocou? Esse que eu coloquei, ele é muito utilizado para quando o lançamento, ele é na vertical. Existe diferença, tá? O que vai mudar? A velocidade inicial agora tem, e a gravidade, ela passa a ser o quê? Negativa, tá? Então, cuidado com esses detalhes. Mas isso aqui é o que a gente mais vai utilizar. Mas a gente precisa trabalhar os moldes do Enem, então a gente precisa Marcela, as duas. Oi! na fórmula de K, velocidade é gravidade vezes tempo ou aceleração vezes tempo? Na primeira. Aqui eu peguei a aceleração vezes o tempo, que é lá de movimento variado. Aí eu fiz uma adaptação. Qual que é essa adaptação? Ao invés da gente falar aceleração, agora a gente fala aceleração da gravidade. Por quê? Porque ela passa a ser uma constante. Ela não vai mudar. Ela vai ser sempre igual a isso aqui, igual a 10. Ok? Tranquilo? Pessoal, eu preciso só explicar mais uma fórmula, mas eu acho que vai dar tempo, 2 minutinhos aí, tá? Passo um pouco para frente, então, ok?
E vem as outras fórmulas. Lembra dessas aqui, ó? Se não deu tempo, usa Torricelli. Então, vamos lá. Peguei, aqui, ó, ressaltando, que eu estou pegando uma fórmula lá do movimento variado. E agora eu vou pegar essa fórmula do movimento variado e vou fazer o quê? Adaptações. Então, vamos lá. Estamos analisando a queda livre. E se eu estou analisando a queda livre, eu estou dizendo que a velocidade inicial é igual a zero. E se a velocidade inicial ela é igual a zero, quem vai sumir? Esse carinha aqui, certo? Essa aceleração agora passa a ser uma constante, porque se ele está caindo, ele está a favor da gravidade. Então, como que a gente calcula a velocidade dependendo de um exercício que não é dado tempo? A gente calcula velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade, certo? Porque a aceleração agora é a gravidade, vezes, ao invés da gente usar distância, agora a gente passa a utilizar altura, tá? Porque é uma queda. E se é uma queda, o meu objeto, ele está saindo, ele está despencando, ele está caindo de uma certa altura. Beleza? Então, anote esses dados aí, anote essas informações. Fechou? Pessoal, alguma dúvida? Essa daqui, ó, essa última eu explico amanhã, tá? Porque nós temos 1 minuto de aula só. Deixa eu falar com vocês. Alguma dúvida? Não? Não. Então, eu vou mandar lá no grupo agora, para esses 10 minutos finais, não precisa me passar a resposta, tá? Amanhã na aula à tarde a gente comenta. Eu vou passar 3 exercícios básicos, de queda livre para vocês me apresentarem amanhã como dever de casa. Pode ser? Pode. Só a parte mais conceitual. Vou deixar as contas mais para amanhã. Fechou? E se tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Ok? Tranquilo?